nós vamos meditar nas 4 estações do ano. E que relação ela tem com a compreensão dos tempos na nossa vida natural. Em Eclesiastes 3 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e o tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e de edificar. Tempo de chorar e de rir. Tempo de prantear e saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e juntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então a Bíblia nos relata esses tempos que são distintos para a mesma coisa. Então a mesma coisa, eu vou passar pela guerra e pela paz, pelo abraçar, deixar de abraçar, coser, deixar de coser, é a mesma situação que passam por esses tempos na nossa vida. Nós aqui na América do Sul, Brasil, temos as 4 estações. Tem países que não têm 4 estações. A Angola, na África, por exemplo, tem 2 estações. A China tem 5 e a Índia tem 3. Aqui na América do Sul, pela posição que ela ocupa nos hemisférios. Então eu vou explicar uma coisa para vocês. Faz de conta que isso aqui é a Terra, o globo terrestre, certo? A rotação é o giro que a Terra dá a cada 24 horas em torno dela. Todo dia ela gira assim. Por isso que tem sol e durma. Porque tu gira, o sol fica no lugar, a lua no outro lugar, parados, mas a Terra gira. Então isso chama-se rotação, é uma linha imaginária aonde se reflete o sol. Só que ela faz um ângulo de 23,5 graus, chamado translação. Aí ele gira. E essa translação ela faz durante um ano. Esta girada é que dá origem às 4 estações. Outono. O outono começa em 20 de março até 20 de junho, onde a temperatura começa a abaixar. Aí o inverno de 20 de junho a 22/9. Então, na temperatura baixa de outono, as folhas caem da árvore. Então, é tempo numa situação, ou no casamento, ou no trabalho, ou com uma amizade, ou no momento teu de salvação, de comunhão com Deus, que é o tempo de cair folhas, você não tem o que fazer. Você só fica quieto. Quieto. Aí vem o inverno. O inverno não tem fertilidade. No Polo Norte, na América do Norte, por causa do hemisfério, lá neva. Aqui em algumas cidades nevam. Então é tempo de se recolher, de parar de produzir. Este tempo, um determinado momento, você tem que entender que ele vai existir. Vai existir isso com a família, com os amigos, no trabalho, no casamento. Que não tem o que mexer naquilo, é inverno. Não tem. Aí depois de inverno vem a primavera. A primavera começa em setembro, dia 22, e vai até 21/12. É a melhor temperatura do ano, que sempre ela é agradável e úmida, aonde aparecem as flores, tanto as ornamentais quanto as frutas, os frutos. A maior parte dos frutos primeiro nasce como flor, para depois ser fruto. Então, é um tempo de aparecer o que se faz. O verão, de 21 de dezembro até 20 de março, é o tempo de mais frutas nascerem, onde as frutas são mais baratas no verão. Por isso, porque tem muita fruta, muito fruto. É o melhor tempo da vida de uma pessoa, naquela situação, em que
ela é útil para si mesma e útil para os demais, que é a frutificação. Tempo de verão, apesar de ser sol, apesar do sol ser quente, apesar do suor, é um tempo que você tem que se esforçar muito, mas o teu trabalho rende. O teu esforço de se relacionar com as pessoas rende. Você percebe que aquilo rende. No outono e no inverno você se esforça, mas parece que não rende. Não rende. No outono tu até se esforça um pouquinho mais. No inverno, quando é inverno, numa situação não tem o que fazer. É ir para a toca e sim tocar no seu psicológico e esperar as coisas passarem. Sempre mantendo uma disciplina diária. De asseio, de alimento, de trabalho. Não estou falando aqui de não ter força e ser preguiçoso. Não é isso. Isso já é uma doença. Estou falando a princípio de um esforço, de uma rotina. Porque nós temos que acordar como crentes em Jesus todos os dias com vontade de trabalhar, de se assear, de ler a Bíblia. Isso é uma coisa natural. O que eu estou dizendo é depois de você fazer tudo isso, você sentir um vazio. Quem sabe seja outono e inverno de sua vida. Ou saudade de um amigo, saudade de alguém da família, que aquilo dói e perturba você por dentro a esse tempo. A pessoa que é desorganizada e totalmente descompensada e faz um monte de coisa, mas não faz nada, não tem organização, vive o dia inteiro para apagar incêndio, com certeza ela vai ter grandes vazios na mente, porque ela não tem rotina. A rotina é que equilibra o homem. Na Índia, a Índia tem 3 estações, chamada de quente, frio e chuvosa. Só essas 3, pela posição no hemisfério. Ela é a segunda nação mais populosa e a 7ª em área geográfica na Terra. Aí houve a Primeira Guerra Mundial. Foi difícil, muita gente morreu, mas foi bom. No final foi bom. Por quê? Porque com a guerra, a Primeira Guerra que foi feita na Europa com o Oriente, por colonização, ela foi boa porque globalizou, isto é, trouxe informações e trouxe mudanças de conduta para fazer com que a Índia se abrisse para o resto do planeta. Para Deus isso foi bom, apesar de ter havido guerra. É no momento de crise que a gente aprende a dar muito valor às coisas. A Índia, ela tem 56 etnias e daí depois da Primeira Guerra, em 1912, Inglaterra tomou conta da Índia, colonizou a Índia. E em 47, logo após a Segunda Guerra, levantou-se a República da Índia e ela ficou um país independente. Mas a cultura europeia entrou, a organização. Hoje a Índia tem o 2º melhor sistema de saúde para a sua população. E pobreza e falta de estudo andam junto. Se você quiser prosperar no teu dia a dia, você vai ter que estudar. Este é o caminho para sair da pobreza. Porque a falta de esforço de usar a mente a estudar vai trazer desempenho maligno no seu caminho. A África, ela tem 2 estações. A chuva, a estação de chuva, que é quente e úmida, que chove torrencialmente, e o cacimbo, que é a região seca e fresca. Ela só tem 2 estações, Angola, mas é o país mais pobre do planeta. Mais analfabetos, mais doentes, mais pessoas ignorantes. Fica um angolano espiritualmente. Vive só aquilo e não cresce, vai chegar na eternidade sem muito o que fazer. Na eternidade, nós iremos viver eternamente, então nós vamos fazer algo, correto? E coisas que nos aproximam de Deus. Não vamos ter família, não vamos criar filhos, que a gente se ocupa todos os dias com isto. Lá, ao invés de cuidar da família, cuidaremos do plano de Deus eternamente. Então, qual a tua utilidade hoje para Deus?
Que podem ver, qualquer decisão que a gente tem que tomar, qualquer assunto para se resolver, os nossos nervos já se envolvem, a nossa mente, os nossos músculos, e fica naquela engrenagem. Quando o esforço é muito grande para convencer as pessoas do que é certo, para evitar a briga, quem está envolvido em tentar ajudar é o que mais se abala nos nervos, né? Mas são pessoas, conforme o esforço, ela é curada. Conforme a comodidade, ela morre enferma, porque é diretamente proporcional a cura ao esforço que ela tem de resolver as coisas. A cura divina se conquista pelo esforço. Está diretamente ligado à saúde física com a saúde espiritual. Então, a África, apesar dela ter minerais e petróleo que não são explorados como deveriam, porque o país não tem infraestrutura, vive 2 estações, ela não tem um suporte. As pessoas murmuram e reclamam. Segundo a ONU, um angolano tem $2 por dia para viver. A China, já em compensação, ela tem 5 estações. Tá? Ela é a terceira na questão do tamanho da área. 43% é orla marítima, é quase como o Brasil. Em 1912 também, ela era só por dinastias. Ela perdeu a dinastia e tornou-se república, democracia. A China hoje é um país democrático, como o Brasil, tem eleições. A Índia, isso por causa da globalização da Primeira Guerra Mundial. Então existem conflitos que às vezes surgem nas famílias, como que guerras morais que são necessárias para se movimentar a vontade de Deus. Irmão, nós somos por excelência seres humanos acomodados. Ficamos sentados num determinado assunto e não queremos nos levantar da cadeira. Para que me incomodar? E a guerra faz com que as pessoas se levantem da sua acomodação psicológica. Então nós temos 4 estações, nós vivemos os problemas nas 4 estações, por isso que elas são variáveis, por isso que tem tempo que você está querendo aquela pessoa do lado, um amigo, a igreja, depois vem o inverno, você parece que não quer vir no culto, parece que não quer estar casado, parece nada tá bom. É um inverno na sua vida psicológica que Deus está permitindo, uma estação. Não decida por elas. Continue firme na decisão. Quem abre mão nesse tempo da sua vida, abre mão do plano de Deus. Nós temos até os 17 anos as estações do ser humano. Depois, na idade adulta, o que a gente escolhe para viver. Ali a gente está sobre a tutela da família até a maioridade. Aí depois vem a maioridade e a gente vive o que a gente escolheu. O que a gente escolhe. Então nós vivemos o que nós escolhemos e depois tem o terceiro ponto, que é a vontade de Deus sobre aquilo. Quem viveu a vontade de Deus na sua máxima foi Davi. Ele colocou Deus no centro de sua vida. Então uma pessoa não crente, ela vive os 2 milímetros da vida humana, com a família e sua própria vida. O cristão vive com a família, com Deus, se for criado no Evangelho, e se não for, consigo mesmo, quando se converte com Deus. E Davi, que é o personagem bíblico que nós vamos meditar, então quando ele tinha 17 anos, ele matou o gigante Golias. Então ali ele começou o primeiro período da vida dele. A Bíblia não diz com quantos anos ele morreu. Diz que ele viveu muitos anos e morreu farto de dias, mas não diz a idade dele. Mas podemos entender, quando ele foi consagrado com óleo e depois ele matou Golias, primeiro foi consagrado, quando Samuel foi consagrado para ser rei, era uma teoria. Foi consagrado como rei, era uma teoria. Foi uma palavra de profecia dada a ele, mas ele ainda não tinha vivido nem pensado nisso. Ele era um pastor que cuidava de ovelhas. Quando ele foi consagrado para ser rei, ele saiu do pasto e foi para perto da corte do rei. Ali começou um grande estresse na vida de Davi. Mais ou menos esses 3 anos que ele foi ungido com óleo, matou o gigante, foi como outono na vida de Davi. Ele tinha uma palavra que seria rei, mas não era rei. Não governava, mas tinha sobre ele uma unção.
Aí ele começou a ter expressão como soldado, ele matava 10.000 e Saul 1.000. A mão dele era mais forte para matar os inimigos, ele era hábil, ligeiro, não se acovardava. Ele matava 10 vezes mais pessoas que o rei Saul. Nesses 14 anos que ele fugiu da morte, que Saul perseguiu ele 14 anos, foi o inverno dele, na vontade de Deus dele ser um rei. Então 3 anos foi outono, ele foi consagrado, 14 foi inverno. Ele lutou muito esses 14 anos. E servia um homem que queria matá-lo. Mas ele foi exímio e matou 10 vezes mais que o rei. Aonde que Davi está? Com quem na eternidade? Com aqueles que tiveram que lutar e não puderam, foram impedidos de vencer a sua luta e ele consolou. O que nós vamos fazer na eternidade é um trabalho sem fim, com aqueles que precisam daquilo que você foi. Então, ele ficou 3 anos no outono, 14 no inverno, aí ele reinou na região sul, 7 anos em Judá. Essa Judá foi para ele a primavera, as primeiras flores, as sementes. Começou a mostrar a expressão dele de rei, mas não foi o máximo dele. Ele não tinha o exército israelita todo à sua disposição. Porque Davi fez uma coisa que outros reis não fizeram. Ele conquistava os povos, e dos povos ele não fez gladiador, para se matar ali na frente ser uma diversão, um circo romano. Ele fez subjugados pelo reino seus soldados. Davi confiava no próximo. O exército dele foi grande, porque os povos conquistados ele trouxe para ser seu soldado. Deus não quer que ninguém se perca, quer que todos subam a eternidade. Mas tem que ser com a mente dele, não com a minha, nem com a tua, com a dele. E Davi entendeu isso, tanto que ele ficou 7 anos na primavera, e os 33 anos que ele reinou em toda Israel, foi o verão dele. E ele conquistou, ele deixou toneladas de ouro, para 450 quilos de ouro puro para a construção do templo. Pratas, madeiras, deixou tudo, todas as condições. Ele queria construir o templo, Deus o proibiu, mas ele não se viu impedido de criar um material, de juntar. Ele não usou, ele podia ter feito palácios para ele como rei, podia ter usado, distribuído para as esposas, ele tinha 6 esposas, nada disso. Ele teve uma vida modesta, tranquila, e o que era melhor ele guardou para a construção do templo em Jerusalém, porque ele tinha um desejo no coração: levantar um povo que servisse a Deus. E ele compreendeu isso na sua máxima. E ele viveu as 4 estações. Sabe quando que a gente é derrotado? Quando a gente perde as forças de lutar e começa a desejar aquilo que não faz bem nem para você nem para o próximo. Cada um tem que ter seu quinhão de esforço para obter o que quer com suas próprias mãos. Não se toma nada de ninguém. O segredo da prosperidade está em cada um se esforçar e ter o seu quinhão, a sua parte de esforço. Deus cria o homem para isto. Você tem que entender que nunca será em vão você lutar pelo que é certo. Nunca será em vão você fazer o que é certo. Nunca será em vão você acreditar no que é certo. Não abra mão da justiça divina no teu coração e na tua mente. A nossa força está dentro de nós. Deus quer tomar conta do nosso interior. O exterior cada um cuida, limpa, asseia, capricha, se perfuma, faça o que quiser, põe uma roupa limpa diária. Nunca ande com roupa suja e suada. Lave, não dê descanso. Seja caprichoso, seja ordeiro, organizado. Essa parte externa é humana, esse cuidado. Deus quer o nosso homem interior e nos encher do seu poder de vida, o seu poder de perseverança, o seu poder de fé, de crer, de convidá-lo a estar conosco, porque Ele é espírito e vida. As estações vão passar, só vai permanecer a vontade de Deus na sua vida. As lacunas e os vazios, os desânimos,
É a ociosidade, falta de usar os seus talentos naturais no dia a dia para o próximo. A tua vida é um pouco mais do que ir para casa, trabalhar e dormir em casa, ver televisão, um pouco mais.